Então, assim, né? A ideia, como vocês estão vendo, é mostrar para vocês um pouco do processo, né? Tem gente que fala assim, eu não consigo deixar o Word todo bagunçado desse jeito, então eu prefiro fazer, sei lá, num outro documento, essa parte meio rascunho, e depois voltar para ele. Ou tem gente que prefere fazer essas anotações primeiro no caderno e depois editar. Isso é mais para as antigas, que nem eu, né? Mas a ideia é pegar esse documento para usar como esse espaço de construção. Vocês já viram uma casa em reforma ou em construção? Não fica uma bagunça, tijolo para todo lado, cimento, pedra, areia? Então, assim, uma coisa que está em construção, ela tem essa cara do caos, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque lembram que eu falei já na aula presencial que, para mim, a história do rascunho deveria ser ensinado na escola, deveria ser ensinado na escola como é que a gente faz rascunho, porque o rascunho é parte fundamental do processo de escrita, né? Da, da, da escrita eficiente, da escrita autônoma. Então, isso que a gente está fazendo juntos aqui no meu Word, né? Nesse texto aqui, protótipo de texto que eu estou fazendo com vocês, é uma espécie de rascunho, né? Então, fazer essa construção vai demorar tempo. Por que eu estou reforçando isso? Porque eu estou dizendo para vocês que vocês vão se propor a um trabalho de escrita que é um trabalho de um fôlego assim maior, né? Então, não adianta vocês acharem que vocês vão fazer de primeira. Senta, vai fazer 10 páginas. Isso não vai acontecer, né? Até para gente que é mais velho nessa estrada aí, para escrever 10 páginas, leva tempo, né? Então, assim, na semana passada eu estava escrevendo um texto que é mais ou menos sobre esse assunto. Depois eu vou compartilhar com vocês. Eu escrevi 8 páginas, assim, sentei, fiz a minha organização inicial e pá, comecei a escrever. Escrevi 8 páginas antes de levantar, né? Mas assim, é um tema que eu estudo faz, sei lá, 5 anos, né? Se é um tema que a gente conhece pouco, é um processo que vai ser demorado. Você escreve um pouquinho, pesquisa um pouquinho, lê mais um pouquinho, pesquisa outro pouquinho, e por aí vai. Então, ter a noção, ter a consciência de que esse é o processo, faz toda a diferença. E aí, eu quero muito que vocês façam essa história de abrir o Google Drive, como eu já ensinei, né, no começo dessa aula, e compartilhem comigo esse processo de vocês, tá? Se vocês me derem a liberdade de escrever lá junto com vocês, a gente vai escrevendo juntos. Se não, eu só vou olhando o processo e vocês podem ir tirando as dúvidas comigo. Por que eu estou me colocando para escrever junto com vocês? Vocês podem achar assim, a professora está louca, vai fazer comigo o negócio que vai me avaliar? Como é que ela vai me avaliar, né? Eu vou avaliar o processo. E aqui a gente entra numa outra discussão sobre avaliação escolar, né? Quando a gente avalia alguém, a gente avalia o quê? Né? Se você me entrega um texto pronto, eu consigo avaliar o seu domínio de escrita por um texto que já está pronto? Não consigo. Porque, inclusive, pode ter cópia, né? 100% de cópia. Então, assim, a ideia é que a gente trabalhe em parceria, né? Cada um de vocês comigo. Eu não sei se vocês já estudaram a pedagogia, com certeza. Se vocês já estudaram Vygotsky, né? Psicologia de aprendizagem, a gente estudou Vygotsky. Deveria estudar com mais profundidade no ensino superior. Isso não vale só para a Unital, vale para o mundo inteiro. Mas o que o Vygotsky nos ensina, né? O Vygotsky ficou famosão como teórico da educação porque ele foi falar do desenvolvimento do pensamento. Como é que alguém aprende a escrever, como é que alguém aprende a aprender, né? E ele vai dizer que as pessoas têm as aprendizagens dela que já são consolidadas, então é aquilo que está na zona de desenvolvimento real, porque eu já sei, que eu já aprendi. Tem o meu desenvolvimento potencial, que é o que eu posso fazer a longo prazo, mas eu ainda não consigo fazer agora, nem com ajuda. E tem a zona de desenvolvimento proximal, que é aquilo que eu consigo fazer. Não estão conseguindo entrar mais? Por quê? Peraí, gente. Elas não estão conseguindo entrar? Mas é Ué, por causa... Eu mas eu consegui? passei aí para deixar umas impressoras para assistência.
Ó, tá todo mundo entrando aqui, gente. Ó, Ana Paula de Castro acabou de pedir agora, tá entrando. Porque cabe 100 pessoas na sala, tem 34. Pede para elas tentarem um pouquinho mais, viu, Ana? Então, professora, elas falaram que fica só, tipo, conectando, mas não entra, fica dando erro. E é mais de uma menina. Parece que é de umas 5 amigas minhas que não tá entrando. Jura? Aqui para mim tá normal. Será que deve Tava ser assim. a internet delas, eu acho. Será que não? Eu vou Pode falar pra ser. O ela. meu tava assim, demorou bastante pra entrar, mas eu fiquei esperando e eu consegui. Então, Tá, porque eu o meu vou aqui tá avisar elas. normal. E aqui, ó, Tá. todo mundo que tá. Agora a Ana Paula clicou para entrar, eu cliquei e tá escrito entrando e não e tá demorando. De todo jeito, gente, essa aula vai ficar gravada, tá? O app não funcionou. Então, essas questões da tecnologia, não esqueçam de falar sobre isso no trabalho de vocês. Porque vocês imaginem, né? A estrutura que precisa ter da noite para o dia para todo mundo usar isso. Vocês imaginam quantos professores estão usando essa plataforma nesse momento, né? Para todo, assim. Então é claro que esse tipo de coisa acontece, né? Ó, tem gente entrando aqui, eu tô clicando OK para a gente ver, ó. Então, eu acho que é a internet da Ana Paula, porque a pessoa que entrou agora, eu cliquei em entrar e ele já entrou. Quem que acabou de entrar? Eu não gravei o nome. Bom, eu vou continuar aqui, e aí, se as pessoas. Eu saí e entrei 3 vezes e consegui, Alessandra. Gente, eu acho que deve ser alguma coisa aí, porque aqui para mim tá redondinho, ele não tá travando, porque às vezes ele dá umas travadas, né? Não travou nada aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir, quem for aparecendo ali, eu vou deixando entrar, e aí depois eu vou colocar essa gravação no Eva para vocês, tá? Então, quem perder algum pedacinho aqui, olha no Eva, tá bom? Como eu estava dizendo, a gente estava falando do Vygotsky, né? O Vygotsky ficou famoso na psicologia do desenvolvimento, da educação e tudo mais, porque a teoria dele trazia essa explicação sobre como é que as pessoas aprendem, muito interessante. Então, ele diz que todo mundo tem aquilo que já aprende, que já sabe fazer sozinho, que é o que você tem de real, o seu desenvolvimento real. Você tem aquilo que você pode fazer com ajuda, né? Mas, assim, ainda você não consegue fazer, é o seu potencial. E tem aquilo que você não consegue fazer 100% sozinho agora, mas se você tiver uma ajuda de alguém mais experiente, você faz. Na escola, a gente vê muito os professores usando isso para colocar os alunos trabalhando colaborativamente. Então, pega o aluno que sabe um pouquinho mais com o aluno que sabe um pouquinho menos, e aí essa mediação acaba acontecendo entre 2 alunos ou entre 3 alunos. O que eu quero propor para vocês com essa experiência de escrever junto com vocês? Eu vou ser o parceiro mais experiente de vocês, sabe? E não um outro aluno para vocês fazerem em dupla. Vai ser uma sobrecarga para mim, para eu dar conta de todos vocês? Vai. Mas eu estou disposta, porque eu acho que é um caminho, eu acho que é inovador, eu acho que a gente pode fazer surgir dessa experiência alguma coisa que vale a pena, sabe, na área da educação, para a gente pensar formas de ensinar a escrever, porque de fato as pessoas têm muita dificuldade para escrever, porque não entendem e porque a escola não ensina que escrever é um processo. E a gente ensina o produto final, a gente mostra o texto para o aluno e fala, ó, isso aqui é um texto, agora você vai fazer o seu. Só que não conta para o aluno como que é esse processo, entendem? E eu acho que se não contar como é que é esse processo, só se dá bem na escrita quem imagina esses processos. Quem tem a possibilidade de observar alguém escrevendo, de repente o irmão mais velho, o pai ou a mãe. Quem não tem esses exemplos próximos vai ficar penando, né? Porque vai ter que tirar da onde? Do buraco negro do universo esse processo. Então a ideia nossa aqui é viver um pouco esse processo de escrever junto, e aí eu vou avaliando o desenvolver de vocês até o produto final, que vai ser o trabalho pronto, né? Então essa é a ideia, tá? Tem alguma dúvida até aqui? Professora, eu tenho uma dúvida. Oi. Eu tô vendo aqui no WhatsApp que tem gente falando que não tá aparecendo nada. Fala, gente. Eu praticamente já terminei o meu texto. E aí, o que eu faço? Ué, se você quiser colocar ele no Google Drive do jeito que tá, né? Para eu fazer alguma incursão lá,
você faz. Você coloca ele lá e compartilha comigo, e aí a gente vai conversando sobre o texto lá no Google Drive. Se tiver que fazer alguma alteração, se eu tiver alguma sugestão para fazer, você põe lá. Agora, essa ideia de escrever colaborativamente foi o que eu disse para vocês, é uma proposta. Se alguém disser, professora, eu não quero fazer, eu já estou satisfeita, assim, também não tem nenhum problema, sem mágoas, né? Pode fazer também, tá? Então, vocês que escolhem. Quem quiser fazer dessa outra forma colaborativa, clicando lá no Google Drive, pode fazer. E aí, no seu caso, se você já tiver feito, né, e quiser testar essa experiência para ver o que acontece, você coloca ele lá. Se quiser começar um novo, né, testando essas coisas que eu estou dizendo também, ok, tá livre. Tá? Eu estou deixando bastante aberto para vocês escolherem os caminhos que vocês querem trilhar para fazer esse trabalho, porque, como eu estou dizendo aqui para vocês, cada um tem um percurso, né? E o fato de eu mostrar para vocês a maneira como eu faço geralmente, não significa que vocês têm que fazer assim, né? Mas que é um jeito, né? Tem outros, tem gente que faz primeira mão, enfim, essas coisas, tá bom? Bom. Tem mais alguma questão, alguma dúvida que vocês queiram tirar? Aproveita. As referências a senhora prefere como? Nota de rodapé ou no final também? No final. No final, porque a gente está usando as normas da BNT, né, tradicionais para artigo científico. Então, as notas vão lá. As notas, as referências bibliográficas em rodapé, elas acontecem, por exemplo, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês de novo. Vocês lembram que eu fiz, né, uma nota de rodapé que tinha o link de acesso. Espera aí, compartilhar a tela. Deixa eu só abrir o chat também aqui. Então, eu coloquei aqui uma nota de rodapé. Vocês estão vendo a minha tela, né? Do Word? Sim. Tá. Essa referência que eu pus aqui, ela tem que aparecer lá de novo no final, nas referências bibliográficas, tá? E aí, como que você vai colocar lá? Você vai colocar o título do artigo, deixa eu ver se ele... Ele não deixa abrir assim. Posso fazer aqueles questionários do Google e colocar como pesquisa? Pode. Qual que é o cuidado que tem que ter com esses questionários? O tipo de pergunta que a gente faz. Eu vou fazer isso aqui primeiro, depois eu falo do questionário, tá? Mas vamos supor que é esse texto aqui. Acho que não era esse, né? Eu cliquei 2 vezes. Aqui. Ó, educação na pandemia, ensino à distância, importante, nananana. É do Todos pela Educação, eles não mostram um autor só. Então, como que você vai pôr a referência no seu trabalho? Lá no final do texto. Você vai colocar... Professor? Hã? Só estava mostrando o Word, não estava mostrando a página. Ah, bom, tudo bem. Eu entrei lá na internet só para pegar se tinha algum autor daquele link que eu tinha colocado em nota de rodapé. Não tem autor, é do Todos pela Educação. Então, você vai vir aqui nas referências e vai colocar Todos pela Educação, tudo em maiúsculo, porque ele está no lugar do sobrenome do autor. Aí você vai colocar o título da matéria, que é Educação na Pandemia. Nem agora vocês estão vendo na internet? Não. Engraçado. Aí eu venho aqui, coloco, ó, eu peguei o título lá. Como ele tá com a formatação de lá, eu vou pegar a minha formatação aqui no pincel, ó. Já me economiza um trabalho. Né? Aí você vem aqui, vai arrumando sua formatação. O espaçamento tá muito. Se você quiser só digitar também pode, tá? Que esse mousepad para variar não presta.
tá? O título não precisa ser maiúsculo. Eu não sei como é que faz para aqui, minúscula. Aqui, ó, tá? Aí você coloca. Ensina. Gente, esse computador. Olha. Você vem aqui e coloca. Ensina a distância, mas resposta para a volta às aulas. Esse aqui que é o título lá da matéria. Aí você coloca disponível em, e aí você põe o link lá, que eu não vou pegar de novo, porque senão ele some tudo aqui. Acesso em, coloca 19 de maio de 2020. Ah, professora, mas eu vi um artigo que a pessoa colocou o maio abreviado, ou pôs o maio, 2020. Como que eu posso fazer? Todas as formas estão corretas, desde que você padronize, tá? Usou assim, escrito, acesso em 19 de maio uma vez, vai ter que usar todas as vezes que referenciar, tá? Agora, sobre o questionário, gente. O questionário, ele pode ser usado como sua fonte de coleta de dados, com certeza. Qual é o cuidado? Com o tipo de pergunta que você coloca. É claro que aqui a gente está fazendo um experimento, a gente está numa disciplina, vocês não estão ainda fazendo, né, uma pesquisa de TG, coisas assim, mas é bom que vocês já fiquem atentos, porque, por exemplo, se você faz perguntas que você só pode, a única coisa que você vai ter lá é sim ou não, ou perguntas que você direciona a resposta, né? Por exemplo, você está tendo muitas dificuldades para usar a internet, você já está dando para o sujeito a questão da dificuldade, né? E dificuldade todo mundo tem o tempo inteiro. Então, assim, que tipo de pergunta que eu faço para poder levantar esses dados, tá? Quem quiser fazer questionário do Google Forms e quiser compartilhar comigo antes para a gente pensar bem essas perguntas, pode fazer também, tá? Que eu acho que esses dados são riquíssimos e o máximo de dados que eles conseguirem coletar agora pode ser muito interessante para vocês. Mas, e aí o Google Docs, ele é extraordinário porque ele, além de... Eu mostrei para vocês ele, né? Como é que funciona? Porque ele gera os gráficos para você. Vocês ainda continuam sem ver a minha tela de internet? Só o Word. Eu vou compartilhar de novo aqui para ver. Agora vocês estão vendo a internet? Sim. Tá. Eu vou vir aqui no Docs para mostrar para vocês um formulário. Será que não é nesse e-mail que eu tô? Deixa eu ver aqui. Formulários. Eu vou pegar para vocês verem, olha que interessante. O formulário que vocês responderam para mim sobre as aulas. Lembra que eu mandei para vocês um link para vocês responderem? Você tem conseguido realizar as atividades com tranquilidade? Sim ou não? Você tem encontrado alguma dificuldade? Essa dificuldade está relacionada a quê? Né? Se tem encontrado. Ó, as respostas vêm assim para mim. Tá vendo o gráfico? Ó, eles categorizam na hora. E esses gráficos vocês podem colocar lá no seu trabalho. Aqui são as respostas dissertativas, ó, que vocês deram, que também eu posso colocar no trabalho, tá certo? Então, e aí o que que acontece? Você pode, inclusive, abrir no Excel. Se você quiser um outro tipo de gráfico, você não quer usar esse gráfico redondo, você quer usar o gráfico de tabelas, você clica e ele vai abrir no Excel. Que eu não lembro agora como que é. Copiar gráfico, eu não lembro agora como que é. Deixa eu ver se ele traz para cá assim. Tá vendo? Olha aqui, ó, tá no meu trabalho. Não é maravilhoso isso? Gente, vocês têm ideia do quanto era difícil fazer categorização de resposta de pesquisa e gerar gráfico? Pelo menos pra gente que é de humanas, né? Na minha época de TG. Então, assim, você vai colocando. Aí aqui, toda vez que usar um gráfico, você tem que vir aqui embaixo e colocar a fonte. Aí você vai colocar fonte, pesquisa realizada. Agora o Word não está aparecendo. Não está aparecendo de novo? O Word Eu não. já sei o que ele quer, então. Ele quer que eu compartilhe cada tela. Agora tá. Sim.
Vocês estão vendo que eu só fui lá, copiei o gráfico, colei no Word, ele tá aqui no meu artigo, tá vendo? Se tá aqui, vocês têm que colocar sempre a fonte. E ela é sempre um número menor do que o seu texto. Se eu tô fazendo o texto 11, eu vou deixar ela 10. Fonte, pesquisa realizada utilizando Google Forms pela pesquisadora. Em 22 de maio de 2020. Professora, eu tenho que colocar isso embaixo de cada gráfico? Tem. Ah, mas é tudo da mesma fonte? É, mas tem. Isso é normas da BNT. Isso são normas da BNT. Tudo bem? Entendido até aqui? Professor, eu tenho uma dúvida. Como que faz para colocar, como que a gente coloca o trecho de alguma reportagem, de reportagem ou de pesquisa no nosso trabalho? Você está falando de texto que você tira de uma reportagem? Isso, sabe, colocar um trecho assim para... Sim. Vou pegar um trecho aqui. Ah, eu peguei aqui, ó. Vocês estão vendo a minha tela, certo? Sim. Tá. Tudo que tiver mais de 3 linhas, vocês vão vir aqui, vão fazer assim, ó, vão deixar justificado, vão deixar o espaçamento 1 e vão colocar a régua inteira, não é só esse primeiro. A régua inteira é a ampulheta inteira, de cima e embaixo. Vocês vão colocar, oh meu Deus. Vocês vão colocar no 4. Tá? Isso daqui é uma citação. Então, você vai dizer assim, ó. Sei lá, você está escrevendo o seu texto. O que está falando na citação? As plataformas de aula online com vídeos, apresentações e materiais de leitura não devem ser vistas como o único meio de ofertar ensino remoto. É possível e fundamental diversificar as experiências de aprendizagem dos estudantes. Ponto. A diversidade de suportes e métodos pode apoiar a criação de uma rotina positiva para as crianças e jovens, garantindo alguma estabilidade frente ao cenário de tantas mudanças. Da mesma forma, bom, é uma citação dizendo que não precisa ser só um tipo de ferramenta, né, o único meio para ofertar ensino. Para isso, para você usar uma citação como essa, o seu texto antes da citação tem que estar falando sobre isso. Então, vamos supor que o seu texto está dizendo alguma coisa do tipo: é importante lembrar que tecnologias utilizadas na educação não se resumem apenas à internet e, sei lá, outras ferramentas. Não, na verdade, precisa da internet, não é pela internet. Segundo dados sei lá, do Todos pela Educação, que é um órgão, pesquisa de 2020, vírgula. Aí você põe embaixo. Como se completasse a sua frase, entendeu? Segundo dados do Todos pela Educação, vírgula, as plataformas de aula online, com vídeos, apresentações, você põe a citação, tá? Aí aqui embaixo, volta a formatação para o lugar. Mexe na formatação sempre enquanto estiver escrevendo, tá? Porque depois que a gente escreve, se for para formatar, depois sempre passa coisa. Aí, quando você usou a citação, aqui embaixo você tem que retomar. Assim, cada escola pode encontrar a melhor forma ou as melhores formas de fazer chegar até o aluno, né, as atividades escolares. Entendem? Olha o que é importante. É fazer um antes e um depois da citação, conversando com essa citação. O que eu vejo muito, que é errado, assim, que fica um texto capenga, é aquela citação que não tem nada a ver com o que está falando antes e o que está falando depois. A citação, ela tem que se incorporar ao seu texto. Ela tem que conversar com o que você está falando, senão ela fica capenga, tá? Então, esse aqui é um jeito de usar. Tem outros jeitos, né? Você não precisa sempre fazer com que ela pareça uma frase do seu trabalho. Mas esse aqui é um jeito muito eficiente, assim, um jeito, né? O texto fica fluido, faz parte do seu texto, você emprestou as palavras,
fez referência e tudo mais, tá? O que é importante aqui, ó? Não tem aspas aqui, tá? Não tem. Tem gente que bota... Cadê as aspas desse computador aqui? Tem gente que bota porque antigamente tinha, tá? Mas hoje em dia não tem mais. Aonde que vai ter aspas? Se você pegar uma citação de até 3 linhas, que aí vai ficar dentro do seu corpo do texto. Não vai vir para esse espaço de 4 aqui, esse recuo de 4. Deu para entender? Deu sim. Vocês estão vendo que os jovens aqui tá com um risquinho azul embaixo? Sim. Por que ele tá com esse risquinho? Alguém consegue me dizer? É algum erro de concordância, não é? É. Aqui, ele está dizendo: a diversidade de suportes e métodos pode apoiar a criação de uma rotina positiva para as crianças e os jovens, né? O que ele está entendendo que seja um erro aqui? Porque, na verdade, ele tá sugerindo, né? Se tivesse errado, mesmo estava de outra cor. Ele está sugerindo um problema de paralelismo gramatical aqui, ó. Para as crianças e para os jovens. Ele está sugerindo que tem esse erro, né? Ou não? Pera. Era para ser isso. Peraí. Esse computador, gente. Não sei mexer nesse inferno. Ele não me conta. Aqui. Ah, não, era só um espaço. Os jovens. O que acontece, gente? Toda vez que vocês enxergarem um espacinho verde ou vermelho, ó, aqui tá vermelho, né? Clica com o botão direito em cima e lê o que ele está sugerindo. Nesse caso aqui não é nada, porque EAD, ele tá reconhecendo, ele não está reconhecendo a sigla, né? Porque, na verdade, a sigla com até 3 letras tem que ser assim, com letra maiúscula. Né? Por isso que ele deixa vermelho. Mas toda vez que vocês enxergarem um risquinho embaixo, vai lá e vê o que é. Porque um negócio que eu fico, assim, chocada é de que o Word dá essa ferramenta para as pessoas e os alunos mandam trabalhos escritos com palavras erradas. Então, assim, é muita falta de entender a escrita como um processo, que é aquele processo que você precisa olhar desde o início até o fim, né? Antes de mandar, revisa, né? Revisa, vê se está tudo certo e por aí vai. Num trabalho como esse aqui que vocês estão fazendo para mim, que tem cara de artigo científico, jeito de artigo científico, cheiro de artigo científico, não tem capa, como tem o TG, não tem folha de rosto. Por quê? Porque as informações vêm todas aglutinadas, como vocês viram aqui na nota de rodapé, que está lá embaixo. E aí, o seu trabalho vai ficando com essa carinha linda, maravilhosa de artigo científico, que é essa aqui, ó, né? O uso de tecnologias digitais na educação, desafios e possibilidades. Tem 2 pontos, chiquérrimo, tem nota de rodapé, que é a coisa mais chique que tem, né? E por aí vai. Agora, outra coisa que eu quero falar antes de acabar de novo essa aula aqui. Vou parar de compartilhar a tela para compartilhar de novo, porque senão ele não deixa. Eu já falei em sala, mas eu vou mostrar aqui de novo uma coisa que é super importante. Peraí. Vocês estão vendo a minha tela que tem internet ou não? Não. Não. É o Word. Espera lá. Foi? Agora foi. Gente, essas informações sobre quantidade de gente que tem internet no Brasil, quantidade de gente que não tem, não sei o quê, vocês procuram na internet normal. Para todo o resto, vocês vão vir aqui, ó, Google Acadêmico. Tá? Aí abre esse Google aqui, o Google Scholar. Vocês já devem ter usado, né? Vocês já devem ter se apropriado. Olha a ferramenta que eles estão dando aqui agora, ó, artigos sobre Covid-19. É claro que tem muitos da área da saúde, não é isso que a gente quer. Mas você pode colocar aqui, ó, educação, pandemia, para ver se aparece alguma coisa. Opa, pandemia. Ó, da educação sanitária, educação popular, reflexões sobre a pandemia do coronavírus, educação geográfica, docência e o contexto da pandemia Covid-19. Ó, já tem gente escrevendo sobre isso, né? Tecnologias leves e educação em saúde no enfrentamento da pandemia da Covid. Em tempos de pandemia pela Covid, desafio para educação e saúde. Olha quanta coisa já tem.
Ah, professora, mas é para eu copiar daí? É claro que não. É para você clicar né, e ver o que é que esse povo já está antenadaço escrevendo sobre o assunto. Quando você abre, vocês já devem ter entrado, né, nessas páginas de artigo científico. Geralmente você tem aqui o resumo, né, que é esse pedacinho aqui, e o texto vem aqui, ó, texto completo. Aí ele abre assim, você pode baixar em PDF para ler no seu celular, no seu computador, no que você quiser. Então, aqui tem o artigo, ó. Vocês estão vendo? O título centralizado em negrito, o nome do autor, na verdade aqui é um monte de autor, né? Aqui eles colocam a função e o e-mail já logo embaixo, que é outro jeito de fazer. Depois tem um resumo. O resumo eu não estou pedindo para vocês nessa experiência que nós estamos fazendo. Mas quem se animar muito e quiser fazer estilo artigo científico, manda ver. Mas não é uma obrigatoriedade, eu não vou descontar ponto de quem não fizer. E aí tem, ó, introdução, tá? Né? Aí tem tópicos. Alguém me escreveu na semana passada para perguntar se poderia fazer o texto de vocês apresentando assim tópicos. Eu disse sim, pode, né? Porque é assim mesmo que a gente escreve, né? Para melhorar. Olha a ideia da citação que eu falei para vocês, lembra? Ó, novo regime de acumulação de regulamentação político-social, acumulação flexível, segundo Harvard, significa o quê? Aqui, geralmente não se usa essa reticência solta aqui. Teria que ter um colchete em volta dela, mas tudo bem. Então, significa um confronto direto com a rigidez do Fordismo. Vocês estão vendo que é a mesma coisa que eu falei agora há pouco, sobre a citação continuar a sua frase, né? Como se fosse um complemento do seu próprio texto. E por aí vai. Essa aqui é a cara de um artigo científico. Vocês estão vendo que é a mesma cara que eu estou dando para vocês lá, né? Eu estou usando letra Times também, né? Então, o espaçamento 1,25, 4 centímetros de recuo. E fora tudo isso, né, as questões conceituais que eu falei para vocês. Ó, esse artigo aqui tem 16 páginas. Estão vendo as referências aqui no final? Referências. E a listinha de referências no formato que vocês já têm que aprender a fazer, tá? Então, esse é o caminho. Tudo bem? Ai, a gente estava com o chat fechado. Peraí. Acho que você apertou a barra de espaço 2 vezes e entrou na palavra. Foi isso mesmo, Gilberto. Agora que eu vi. Agora que eu vi a sua coisa, né? Tá, então era só isso que vocês estavam falando comigo, que eu fiquei com a janela do chat fechada. Gente, tudo bem? Tudo bem até aqui? Deu para entender? Foi bom? Foi bom para vocês? Né? O que vocês me dizem? Esclareceu bastante coisa. Esclareceu? Uhum. É claro que, como é um processo, vocês vão viver o processo, né? E aí podem ir me chamando, devem ir me chamando, né? Ah, professora, eu estou travada aqui, assim, assado. Me manda uma mensagem. Qual é o lance? É a gente viver essa experiência de escrever sem vocês terem que fazer aquilo que eu sei que acontece, que é travar de última hora, pegar um parágrafo de cada lugar da internet e entregar só porque vale nota, porque, entende? Eu não quero isso. Eu quero que vocês escrevam reconhecendo o que precisa melhorar, né? Até onde a gente vai, e fazendo isso de maneira consciente, para que a gente possa sair dessa experiência de escrita tendo aprendido mais, né? É o que eu estou dizendo para vocês. Para mim, importa muito menos dar uma prova lá no final, porque eu quero que vocês saiam da disciplina tendo melhorado nas habilidades de escrita de vocês, de escrita e de leitura, tá? Eu estou ansiosa para a gente começar a escrever os textos. Espero que vocês também estejam. Fala, Ana. Você deu um resumo para a gente fazer, mas esse que vai ser a prova, né? O resumo é para entregar quando? Então, o resumo, na verdade, eu não estruturei ainda, mas eu vou... que eu queria, na verdade, ter feito uma atividade antes, mas eu vou escrever o que eu espero de vocês. Eu vou pedir um resumo sobre as estratégias de leitura, tá? Um resumo sobre essa aula, esse módulo que a gente estudou juntos. Coisa simples, só para a gente completar aqueles 4 pontos, tá? É mais pro forma do que
uma necessidade gigantesca. A gente vai olhar para nossa escrita com essa atividade grande que a gente vai fazer junto, tá? Ana Paula está perguntando número mínimo e máximo de páginas. Mínimo 5 e máximo 10. Professora, você poderia disponibilizar isso que você foi escrevendo com a gente para a gente ter uma base de como já, assim, para não ficar toda hora perguntando para você? Sim. E eu olhando. Esse Word, você está dizendo que eu fiz agora? Isso mesmo. Tá, eu mando para vocês no WhatsApp daqui a pouquinho. Obrigada. Gente, a gente tem menos de 1 minuto. Vocês querem abrir outra sala para a gente falar mais ou não? Eu posso abrir outra tranquilamente. É para entregar no dia que está marcada a prova? É. O que vocês me dizem?